O Supremo Tribunal Federal começa hoje o julgamento para validar a decisão do ministro Flávio Dino, que homologou o plano de trabalho apresentado pelo Congresso para aumentar a transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares. E voltamos a falar sobre esse assunto. Isabel Mega, que está com a gente. Tudo bom, Isabel? Bom dia. Oi, Carol, bom dia para você, boa sexta-feira, ela enfim chegou, e sexta-feira de carnaval o pessoal fica ainda mais animado, né? Pois é, como é que tá a animação no Supremo Tribunal Federal, hein, Isabel? A gente vai acompanhar esse julgamento, é no plenário virtual, então vai se estender aí por alguns dias, mas são grandes as chances de um acordo, é uma bandeira de paz aí que deve ser hasteada em Brasília? Carol, dá para dizer que os parlamentares vão festejar este carnaval um pouquinho mais em paz, viu? Tem uma avaliação ali dentro do Congresso Nacional que nós foram desatados a partir deste acordo que foi firmado e na homologação desse plano de trabalho. É isso que vai ser colocado para análise do plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Já foi, né? Já está valendo. Os ministros podem depositar seus votos no sistema virtual do Supremo e fica aberto até o dia 5 de março, exatamente até às 23h59. Então, até a próxima semana, a expectativa é justamente de que o Supremo Tribunal Federal possa ratificar no plenário virtual essa decisão do ministro Flávio Dino. Por que a gente dá tanta certeza desse desfecho, Carol? Justamente pelo acordo que foi construído em relação a essa questão do plano de trabalho. O ministro Flávio Dino não arredou muito o pé na necessidade que ele colocou ali de você ter mecanismos de transparência e rastreabilidade. Então, o Congresso Nacional vai ter que se adequar a isso. Isso não muda. Mas, da forma como as coisas foram feitas, né, Carol? Você teve um ambiente um pouco mais amistoso que permitiu, portanto, essa montagem desse plano de trabalho para ajudar a distensionar essa relação que vem ali bastante tensionada desde o ano passado. A gente acompanhou o segundo semestre inteiro de troca de farpas entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal e muito incômodo dos parlamentares, justamente com a figura do ministro Flávio Dino. Não era incomum, Carol, que a gente ouvisse ali dos parlamentares na Câmara e do Senado que Dino estava tendo mais poderes do que o Executivo e do que o Legislativo juntos a partir das decisões dele, que são decisões importantíssimas, que trazem ali transparência e rastreabilidade, Carol, para um dinheiro que é nosso, é dinheiro público que vai para essas emendas. Então, a expectativa é de que ajude a desatar esses nós, inclusive para a votação do orçamento que está ali esperando o carnaval passar para conseguir ser engatilhada. A partir do dia 11, Carol, a gente deve ter o início das discussões na Comissão Mista de Orçamento ali no Congresso Nacional e aí depois o caminho pavimentado para a peça orçamentária em si, que vai ter que ter muito ajuste. Tem muita gente no Congresso Nacional que traz uma avaliação de que essa peça ela é meio fictícia, né? Você não tem previsão, por exemplo, ainda sobre o pé de meia, como é que o governo vai remanejar verbas. E só para terminar, Carol, muita gente se perguntando, é uma pergunta natural, mas por que não se conseguiu distensionar esse ambiente antes, né? O presidente da Câmara, Arthur Lira, tentou, Pacheco tentou, as advocacias ali das duas casas se reunindo a todo momento, mas a avaliação é de que o Planalto não tinha entrado ali no tamanho que entrou dessa vez. E aí, reservadamente, alguns parlamentares avaliam o seguinte, Carol: a ficha do governo, a ficha do Planalto caiu em relação ao momento que vive com o Congresso Nacional, ao momento da economia também. E aí, por isso, o Planalto entrou com tudo nessa articulação e isso foi decisivo para distensionar esse ambiente, Carol. Algumas pontas ainda vão estar soltas e isso vai ter que ser resolvido dali para frente. Quando a gente conversa com técnicos do Legislativo, eles sempre apontam o seguinte: olha, se resolve por um lado, mas a criatividade sempre pode apontar para o outro lado. Então, esse é um assunto de monitoramento permanente. E o Planalto tem pressa, né, Isabel, como você coloca. Enquanto esse impasse das emendas parlamentares continua, a gente tem esse orçamento de 2025 sequer apreciado no Congresso. Vamos para o mês de março, ainda sem uma definição. E sem orçamento, os programas do governo federal, eles também sofrem paralisações, também sofrem suspensões. Você citou, por exemplo, o caso do programa Pé de Meia, que ainda, por mais que tenha sido anunciado e lançado, ainda tem várias dúvidas com relação à garantia do seu pagamento.
vai ter que entrar no orçamento de 2025, Carol, mas para isso acontecer, vai ter que remanejar de outra área. O nosso orçamento, ele é muito amarrado ali, então tem que vir ali uma mensagem da equipe econômica sobre como que isso vai ser feito. Como a gente entrou 2025 sem o orçamento aprovado, fica funcionando ali em 1/12, uma divisão realmente entre os meses, então isso cria uma certa limitação. No primeiro momento pode ser até benéfico para o governo, porque você, de certa forma, consegue limitar também seu gasto público, mas depois a gente pode ter ali um incremento de um acúmulo que foi gerado, né, Carol? Então, por exemplo, se fala assim, que o primeiro relatório trimestral de receitas e despesas pode vir com um resultado super positivo. Mas já o segundo, nem tanto, porque vem um efeito ali represado desse primeiro momento em que a gente estava operando sem esse orçamento plenamente funcionando, Carol. E de fato, né, o orçamento precisa estar aprovado, a gente precisa ter essa previsibilidade em relação a recursos. O presidente Lula tem feito acenos de programas e bandeiras sociais. O Pé de Meia é hoje a marca do governo Lula, a principal marca. Então tem que ter segurança jurídica também em relação a isso e segurança para os próprios estudantes, porque o risco foi alto e o Tribunal de Contas da União, entrando na situação, acabou dando uma baita colher de chá ali para o governo com a análise que fez, Carol, análise técnica, por óbvio, mas deu uma colher de chá para o governo porque concedeu ali um período de 120 dias para a adaptação realmente, né, dessas questões financeiras e também afasta um pouco uma possibilidade que estava sendo levantada, e aí indo para o campo da política, de você usar o que aconteceu com o Pé de Meia, uma interpretação de que houve uma pedalada fiscal, e usar isso para robustecer um processo de impeachment contra o presidente Lula, ainda que a chance de viabilidade política seja considerada praticamente nula, mas era um instrumento de desgaste. Então, pelo menos em relação a isso, afasta um pouco, e aí a gente ainda tem outros campos de margem para a oposição desgastar o governo. A oposição aposta sempre no campo da economia, Carol. Então, você vê, né? Isso é interessante de Brasília, porque as coisas acabam que elas ficam muito bem conectadas nessas discussões todas, que a gente vai acompanhando como é que isso vai se desdobrando. Mas a mensagem que chega ali da Comissão Mista de Orçamento, e eu falei com o deputado Júlio Arcoverde nessa semana, é de que agora a coisa está destravada mesmo. Ele que é o presidente ali da CMO. Está destravada, semana que vem não vai ter nada, porque, enfim, é efeito do carnaval, quarta-feira de cinzas, mas na outra semana você começa a dar mais gás nisso para tentar resolver essa situação no mês de março que está batendo aí na porta, Carol. Enquanto isso, o julgamento vai acontecendo, é julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal. Lembrando, o ministro Flávio Dino, ele homologou esse plano de trabalho em que deputados e senadores, eles se comprometem a identificar as indicações das emendas parlamentares. Essa homologação ocorreu na quarta-feira e agora, então, já teve início esse julgamento que vai até o dia 5 de março. Então, a gente vai atualizando também esse placar no Supremo Tribunal Federal. Obrigada, Isabel.